Amém, irmãos? Que Deus seja louvado nisso tudo, né? Porque se Ele não for louvado nisso aí, não é nada, né, irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Glória a Deus, glória a Deus. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Glória a Deus. Passo a ler, irmãos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós, repete comigo, todos nós, vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Repete comigo, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Repete comigo, pela graça, somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para mostrar nas eras futuras a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de... Não para que ninguém se... Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus a preparou de antemão para que as praticássemos. Deus, essa tua palavra, nós te agradecemos por ela. Profetizo que todos saiam daqui entendendo, ó Pai, com o desejo de colocar em prática a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos? Fique à vontade. Mateus, paz, irmão? Não vai entrar, não? Entra na arca, vai fechar a porta. Fechar a porta, entra aí. Glória a Deus. Irmãos, quem está sentindo calor aí? Levanta a mão. Ó, tem umas 20, 30 pessoas, ventilador, viu, irmãos? Nós vamos comprar ventilador com a ajuda de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Ou um ventilador ou um ar-condicionado, quem sabe, né? Irmãos, eu quero falar... Ar-condicionado, né? Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre um presente maravilhoso que todos vocês receberam. Muitos, até hoje, não abriram esse presente ou não conhecem, não têm noção do que é esse presente. Presente que Deus nos deu. Dom de Deus, presente de Deus. E quero falar um pouquinho sobre graça com os irmãos, sobre salvação. O Júnior quase que pregou o meu sermão aqui hoje na SEB. A salvação, irmãos, é o maior presente que Deus nos deu. E é um dos presentes que nós não fazemos na realidade tanto caso. Nós acostumamos com esse presente de Deus, com a salvação que Deus nos deu. E Deus, como um bom Pai, como Deus, Ele nos recicla o tempo todo. Ele nos coloca no nosso devido lugar e, através de uma pessoa simples, pecadora como eu, como vocês, instruir vocês através desse dom maravilhoso, desse presente, dessa salvação que nós recebemos e a gente não dá tanta ênfase. É um presente, irmãos, que é mais precioso do que o seu pai, vale mais do que a sua mãe, vale mais do que a sua família, vale mais do que tudo que você valoriza nessa terra. Absolutamente nada é mais importante que a salvação que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Todo mundo aqui tem noção disso? Todo mundo tem noção? Todo mundo aqui é cristão? Glória a Deus. E esse presente nenhum de nós consegue retribuir. Olha o que é graça. Deus te deu tudo e a única coisa que Ele
que Ele te pede é obediência. E nós temos obedecido ao Senhor. Primeiro, irmãos, essa palavra bateu em mim e eu quero retribuir tudo para vocês. Doeu, porque o sermão bate no pregador primeiro. E eu apanhei, irmãos, apanhei muito. E um detalhe importante dessa graça, desse favor imerecido, que a própria definição já diz, é que você não merece. Repete comigo, eu não mereço. Há 3 anos atrás eu preguei aqui nesse lugar e eu falei que o que nós merecemos é o inferno. E um tanto de gente assustou. É bom pregar olhando para a igreja, porque você vê a reação das pessoas. E quando eu falei, olha, você merece o inferno, a expressão é eu, inferno. Muitas das vezes eu achei que eu valia alguma coisa, irmãos. E o Evangelho de Cristo, ele tem sentido, ele passa a ter sentido quando ele exalta a Deus e diminui o homem. Aleluia. Nós não merecemos nada. O que era para nós fazermos, nós não fizemos, que foi obedecer. Lá atrás, Adão caiu, mas Eva. Muita gente fala que Eva comeu do fruto e Adão, de repente, ele foi lá e comeu do fruto. Adão queria tanto fruto quanto Eva. A Bíblia fala que comendo Eva do fruto, entregou para Adão. Adão estava do lado. Talvez um covarde. Aí eu não vou comer, não come para saber qual sabor que tem primeiro. Mas depois, o que ele fez? Comeu também. Então, foi lá atrás em que nós caímos. Foi lá atrás em que nós desobedecemos ao Senhor e houve separação entre nós e Deus. Todo mundo tem noção disso? Todos nós pecamos com Adão. A culpa não foi propriamente de Adão, foi nós, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram. Não fala que Adão pecou, não, fala que todos pecaram e destituídos, desligados estão da glória de Deus. Então, um dia nós não tivemos saída. Um dia todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Todos nós. Tem alguma pessoa que deseja ser mãe daqui para frente, daqui um dia? Ninguém? Ah lá, Dani, está vendo? O filho dela que nem nasceu, quando nascer vai ser pecador. Se ele tivesse noção, ele ia vir gateando aqui e ele ia precisar confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ele precisaria. Por isso que a nossa igreja, a igreja cristã, a igreja bíblica, não batiza criança, porque a criança precisa ter noção do pecado. Ela precisa responder, olha, eu pequei. E eu acredito que tem criança de 9 anos aqui que está precisando batizar. Meu Deus. Olha que interessante essa frase. A salvação não tem valor para o homem ou a mulher que não crê. Não tem. Não tem valor nenhum. João capítulo 3, versículo 16, o que fala lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê. Se não crê, não tem sentido. A salvação não tem sentido para quem não crê. Esse movimento que nós estamos fazendo aqui, esse culto para o Senhor, o homem carnal, ele não entende. Ele não compreende. Por que esse povo está cantando? Cantar para alguém que eles não vê? Vocês entendem? Meio que faz até sentido. Mas a salvação para um homem que olha para as coisas da carne, para as coisas da terra, não tem sentido. Existem pessoas que congregam, estão na igreja e não conhecem o Deus que elas amam, que elas tanto levantam as mãos e adoram, não conhecem por não se relacionar. É por isso que é necessário os cultos. Vocês compreendem isso? É por isso que é necessário você sair da sua casa e cultuar a Deus. Quando você chega na sua casa, você precisa cultuar a Deus. O cristão, ele não descansa, irmãos. Ah, se você soubessem o que é realmente o inferno. Meu Deus. Se nós soubéssemos o que verdadeiramente é o inferno, irmãos. E o homem carnal, muitas das vezes, ele perece sem saber o que é Deus. E o pior do inferno não é nem a condição de estar caído, é a ausência de Deus. Pior, é provada a ira de Deus.
O pior de ir para o inferno é provar da ira de Deus. Irmãos, Deus escolheu nos amar quando era para Ele nos odiar. Vocês compreendem isso? Ele escolheu nos amar quando era para Ele nos odiar. Um dia a palavra fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Tudo nos levava para o inferno. Todas as coisas cooperavam para o nosso mal. E Deus escolheu nos amar. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Está lá no finalzinho da Bíblia, acha Apocalipse e volta, é bem pequeno. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Eu vou ler de novo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele. Ele decidiu te amar. Gente, eu não sei se vocês compreendem isso. Deus, Ele prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer por nós. O homem carnal, ele não vai compreender. É por fé, irmãos. Meu Deus. Você vai avançar, não feche sua Bíblia. Está em 1 João, capítulo 4, está lá no versículo 19. Só avançar um pouquinho. Alguém pode ler em voz alta, por favor? Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, não haverá outro sacrifício. Já houve. Jesus, ele na cruz, ele falou, olha, está consumado, tetelestai. Está tudo feito. Não haverá outro sacrifício. Jesus, ele não vai vir na terra para nós pregarmos na cruz novamente. Isso não vai acontecer, irmãos. Eu não sei se te alegra ou se te deixa apavorado. Tem um tanto de gente que canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, e não está preparando a sua vida. Isso é suicídio. Isso é loucura. Você clamar por um Deus que vem a hora, vem Senhor Jesus, sem estar com a sua vida preparada. Pecado não entra no céu, irmãos. Seu pecado crucificou Jesus. Você tem noção disso? Ou nós nos tornamos cristãos, ou nós vamos para o inferno. Não tem meio termo. Eu queria tanto pregar uma palavra para vocês darem glória a Deus e sair daqui. Ah, que culto maravilhoso! Ah, meu Deus! Não haverá outro sacrifício. O Jesus que veio humilde, que precisou de um jumento que estava amarrado, e entrou naquela entrada triunfal maravilhosa, que o povo de Deus, os judeus, esperavam um Jesus, um homem de guerra, cheio de poder e autoridade. De repente chega um homem simples. Ai meu Deus, simples. Não é esse Jesus que eu quero. E eles, os judeus, aguardam o Messias até hoje. Até hoje eles estão esperando o Messias. E Cristo, ele já veio. Cristo, ele foi crucificado, morto e sepultado. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Pessoas como nós o viu subir. Imagina, irmãos. Você vê um homem de carne e osso. E na época não existia drone. Na época não existia nada. Vou fazer um jogo aqui, vou produzir num telão. Não tinha nada. Mais de 400 pessoas viram Jesus subir.
Enquanto eles estavam atônitos, olhando para cima, a palavra de Deus fala que 2 homens vestidos de branco falou: olha, por que vocês estão tão assim atônitos, olhando para aquele que voltará? Da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele voltará. E para nossa surpresa, eu acredito, não está na Bíblia, eu acredito que da mesma forma que eles falaram, olha, da mesma forma que ele subiu, ele voltará, naquele tempo, eles achavam que Jesus ia voltar no outro dia. Semana que vem, mês que vem. Quando eu era novo, minha avó falava, minha bisavó falava: Jesus vai voltar, viu? Eu estou com 38 anos. Não sei por que eu estou gordo desse jeito, mas 38 anos, pesado, entende, irmãos? Ficando velho, cabelo caindo, barba ficando toda branca, e Jesus ainda não voltou. Mas Jesus voltou para minha bisavó. Jesus voltou para a bisavó de todo mundo que está aqui. Aliás, essa é das criancinhas, né? Mas Jesus voltou para essas pessoas. E se você não ficar esperto, não vai dar tempo de você comer aquele franguinho que sobrou do almoço. Quem fez frango hoje, levanta a mão aí. Aí, está vendo? Só a Luciene e nós que fizemos frango. Jesus, talvez ele volte e não dá tempo nem você ir embora. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. João capítulo 15, versículo 15, fala que Cristo fala assim: olha, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque normalmente o servo, o original, é escravo. O escravo não sabe aquilo que o seu senhor faz. O próprio Cristo, ele estreita os laços e chama você de amigo. Por que eu estou lendo isso? Porque lá no livro de João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: olha, não tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Primeiro Jesus te chama de amigo e depois ele morre pelo seu amigo. Eu não sei se você consegue compreender o nível desse amor. E é um amor diferente do nosso. Porque você me ama, porque talvez eu te trato bem. Deixa eu pisar no seu calo para ver se você vai continuar me amando. Não vai, não. Deixa eu falar algo fora da congregação que você não vai gostar. Teve um dia, irmãos, que eu mandei mensagem para o irmão, uma mensagem maravilhosa. Não sei se vocês perceberam, até diminuir nas mensagens que eu mando para os irmãos, para a igreja. Mandei uma mensagem linda, maravilhosa, que Deus abençoe o seu dia. Aí essa pessoa mandou assim para mim: quem falou que você que eu estou mal? E apelou comigo e ficou nervoso comigo. Meu Deus! O povo hoje está armado. Talvez está cismado. Você está falando que eu estou em pecado? Não, estou querendo abençoar o seu dia. Só isso. Não estou te pedindo dinheiro, não estou te pedindo nada, só te abençoando. A pessoa está tão armada, sabe? A pessoa levantou ídolos para si e nada, ninguém empresta para ele. Meu Deus. Vamos ler o versículo 1, lá de Efésios capítulo 2 de novo, para a gente expor o versículo. Vocês estavam mortos em seus delitos ou transgressões, né? E pecados. Eu falei lá no início, eu adiantei um pouquinho o sermão, justamente falando sobre esse pecado original, a queda de Adão. Todo mundo faz piada de Adão. Todo mundo fala: gente, na hora que chegar no céu e ver Adão, ele está lascado comigo. Principalmente quem não gosta de trabalhar. As mulheres, quer queiram ou não, estão em vantagem, porque inventaram a anestesia. Gente, não é machismo. Espera aí, gente. A culpa... Gente, espera aí. Gente, silêncio. A culpa é da minha cunhada. Por que a culpa é dela? Porque ela falou comigo assim: eu não senti nada. Ela compartilhou para mim: não senti nada. Minha esposa fala também: não senti nada. Quase. Mas não morreu. Mas deu anestesia, né? Tenho posse. Irmãos, os homens têm que me ajudar, porque 70% é mulher, nós somos em desvantagem. Enfim,
Que buraco que eu entrei, Narizinho. Misericórdia. Apaga tudo. Em nome de Jesus, como é? 1, 2, você vai esquecer tudo. Tá vendo que não funciona? Não tem jeito. Todo mundo fala mal de Adão, todo mundo critica Adão. Mas já parou para pensar? Adão, ele... Vamos imaginar juntos, vamos lá, quem tem imaginação. Imagina Adão ele ver Deus, sabe? Ele ouvir Deus chamando, Adão, onde você está? Imagina Deus ter percepção, olha, ele está tão sozinho, farei para ele uma mulher, uma juntora. Vocês compreendem o que Adão perdeu? Ele tinha tudo, de repente ele não tinha nada. Adão foi o primeiro ser criado por Deus a sentir a ausência de Deus. Tinha tudo para não errar. Gente, Deus, ele falou lá em Gênesis 2,15, vamos abrir lá, primeiro livro da Bíblia, e coloca o dedo lá em Efésios lá e não sai de lá, tá? Gênesis, capítulo 2, versículo 15 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Ou seja, não era uma colônia de férias. Adão tinha que trabalhar, viu, irmãos? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente morrerá. Tá aí, olha. Adão, ele se alimentou da desobediência, foi o primeiro ser da criação a se corromper e provar da ausência de Deus. Adão tinha tudo. Ele tinha a presença de Deus, ele tinha o Criador. Imagina a criatura e o Criador. De repente ele perde tudo. Existe uma separação. Romanos 6,23, Paulo vai falar que o salário do pecado é a morte. Deus jamais vai contra a sua palavra. Se você pecar deliberadamente, existe um salário para você guardadinho, com juros e correção monetária. E hoje tem uma questão do Pix, cai na sua conta assim, você nem demora. Não é verdade? Todo homem sem Deus, segundo a palavra, é considerado morto. Em nome de Jesus. Versículo 4 e 5. Todavia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, pela graça somos salvos. Romanos 5,8, Paulo escreve que Deus prova o seu amor pela humanidade, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por pecadores. Aí quando você melhora um pouquinho, você começa a congregar, e você muda até a roupa, muda a cara, muda tudo, você é crente, aí você começa a pisar em quem não se converteu ainda. Você começa até a ditar as regras, olha, você não pode tomar Santa Ceia, porque você não é batizado, bebê. Você não pode tomar Santa Ceia porque você não casou, você está separado. Começa a colocar regras naquilo que Deus não colocou regras. A única coisa que Deus fala em relação à Santa Ceia, que nós vamos cear daqui a pouco, é se você crê. Se você não crê, lembra aquela passagem lá de Timóteo e o eunuco? E quem? É Filipe, perdão, você vai falar Timóteo. Olha a água aqui. Não era uma piscina, não era um rio, não era a corrente, era uma área deserta. E tinha chovido e tinha uma poça de água. E o eunuco fala assim, olha a água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe fala assim, olha, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, infelizmente o religioso,
ele coloca sobre as pessoas um cargo, um peso, que nem ele mesmo consegue levar. E nós precisamos trocar o nosso fardo com o de Jesus. Em nome de Jesus. Deus prova o seu amor pela humanidade, pelo fato de Jesus Cristo ter morrido por pecadores. Você compreende que nada está nas suas mãos? Você não controla nada? Tem gente que coloca a culpa na igreja. Ah, mas tem pastores que roubam. Cara, pode, mas dá um nome à igreja, por favor. Não coloca essa no pacote. Porque o fato da gente existir, irmãos, muda essa perspectiva de que toda igreja rouba. A gente não rouba. Vocês compreendem isso? Ah, todo pastor é ladrão? Não. Eu não roubo. Graças a Deus. Uma vez, eu ouvi um pastor falando que, olha, se você descobrir que um médico lá nos Estados Unidos, ele fez um procedimento errado e uma pessoa veio a óbito, por esse fato você deixa de procurar um médico? Se de repente um açougueiro, ele está vendendo carne de segunda como se fosse carne de primeira, você vai deixar de comer carne? Não? Um padeiro, de repente você descobriu que aquele padeiro, ele é um grande pecador, você deixa de comer pão? O dia que você encontrar uma igreja perfeita, e você entrar lá, ela deixa de ser perfeita por sua causa. Ela deixa de ser perfeita porque você entrou lá. Porque a igreja é um lugar para pessoas imperfeitas. Aqui é um lugar para pessoa, para quem pecou, lutar contra o pecado. Vocês compreendem isso? Aqui não é lugar de gente perfeita. Você pode até esforçar para aparentar ser uma pessoa perfeita. Você está derrubado. A sua roupa não esconde o seu estado todo quebrado. Eu não sei vocês, eu sou pastor dessa igreja, eu e o pastor Elvis. Eu chego todo dia quebrado, moído, meu Deus, carente da glória de Deus, carente do favor de Deus. Será que só eu que sou assim, pastor? Você é assim também? Tem dia que você quer estar aqui? Deus é maravilhoso. Isso prova que Deus é Deus. É a graça dele. Se a minha salvação dependesse de mim, eu a perderia. Certamente vocês também. Se a salvação tivesse nas suas mãos, certamente, assim como aquela pessoa que cuida demais de algo muito frágil, e ela tem todo o cuidado, de repente ela tropeça e cai, tipo o Aleph, sabe? Meu filho ele tem um problema em quebrar as coisas. Nós apelidamos ele de João Quebra Tudo. E por mais que ele protege, ele tropeça. A salvação é assim. Se ela estivesse nas suas mãos, ao seu cuidado, você a perderia. Se existem cristãos hoje, fechando os olhos nas UTIs, se tem crianças hoje morrendo, indo para o céu, se existem pessoas que guardaram a sua vida em santidade e morreram hoje, saindo para o céu, é porque Deus guardou a salvação delas. Deus manteve a salvação. Nada do que você faz, absolutamente nada, em relação à salvação vale nada. A palavra de Deus trata isso como trapo de imundície. Alguém sabe o que é trapo de imundície? Eu nem vou explicar porque você vai perder sua fome. Não vale nada. Cristo fez tudo. No final do versículo 5, Paulo ainda fala: pela graça sois salvos. Graça é favor de Deus. Pela graça sois salvos. É loucura para o homem carnal isso, irmãos. É loucura isso. Não dá para compreender na maioria das vezes.
Na verdade, não dá para compreender. Porque para o mundo, irmãos, para um homem carnal, você deve, você paga. Se você quebrou, você arruma. Se você pecou, você repara. Deus vem, ama a humanidade de uma maneira incondicional. Envia Jesus Cristo, um justo por um ímpio. Religião no mundo não fala isso. Um Deus morrer por um cara que não vale nada. Irmãos, eu prefiro que a palavra te confronte, porque eu não quero ter seu sangue nas minhas mãos, não. É inadmissível que um Deus eterno, soberano, justo, faça o que a sua criação não pôde fazer. Pastor, eu não concordo com isso não. Então retribui a Deus, então. Nunca mais pecando. Retribua. Não peca mais não, viu? Não peque mais. Na hora que o culto acabar, você sai, mas você não volta que também mais um, tá? Sabe por que você não vai voltar? Porque antes de chegar na esquina, Deus vai te pegar assim, ó, igual fez com Enoque, ó, levou para ele. Andou na terra 365 anos sem pecar, Deus não suportou, levou para si. Retribua a Deus, então, nunca mais pecando. Vira um bento, sei lá. Versículos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras vindouras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A incomparável riqueza de sua bondade. Meu Deus. Romanos 6, versículo 3 ao 5, está escrito assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Para adiantar um pouquinho, vamos lá no versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ai, já pensou se fosse por obras? Ah, meu Deus. Você gastou seu salário todo com cesta básica, aí você foi lá para a pedreira Prado Lopes, e tem gente que faz isso, né? Imagina. E você dá a cesta básica, ó, sou salvo, fiz obras. Está na mão de Deus, irmãos. Está na mão de Deus. Não existe ninguém aqui apto a falar fulano foi salvo, fulano não foi salvo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Você está compreendendo isso? Está compreendendo que tem nada na sua mão? Não estou falando que você não vai fazer nada, que você precisa fazer. Não para ser salvo. Não para alcançar a salvação. Romanos 3, 23, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Anteriormente, no versículo 10, Paulo vai falar que não há um justo sequer. Meu Deus do céu. Naquele tempo, se houvesse realmente um justo de verdade, ele também estaria destituído da glória de Deus, porque ele pecou. Não por obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, é natural o ser humano
não compreender isso. É natural. De você olhar e falar assim, que é isso? Como pode? Porque automaticamente você pensa em alguém. Tenta entender isso. Normalmente você pensa numa pessoa que não vale